hoje no Espaço Mulher vamos ter a segunda parte da palestra com a doutora Cristine Rodrigues. Ela é diretora e psicóloga da clínica Eubiose. O tema da palestra, como vocês assistiram a primeira vez, foi o transtorno sexual masculino e a sexualidade normal. Vamos ver, pode rodar a segunda parte da palestra e a próxima semana tem mais. Vamos começar então a segunda parte da nossa palestra, que semana passada nós iniciamos falando dos transtornos, dos problemas sexuais, dos aspectos femininos. Hoje nós vamos abordar o mesmo tema, só que falar dos aspectos masculinos. Podemos dizer que percebemos que, no geral, os problemas sexuais são mais frequentes no sexo masculino que feminino, de uma maneira geral. Mas a dificuldade da procura também é maior por parte do sexo masculino, do homem. O homem geralmente tem mais problemas e eles acabam sendo o que tem mais dificuldade de procurar ajuda, procurar auxílio médico, porque eles são mais resistentes, eles têm muita dificuldade nesse aspecto. Cabe ressaltar que existem inúmeros motivos para a ocorrência de um problema sexual. Isso pode acontecer desde uma falta de higiene do parceiro, ou seja, a pessoa começa a ficar desestimulada por conta da falta de higiene, ele começa a ter uma repulsa, até uma disfunção orgânica. Portanto, qualquer situação tem que ser avaliada com muita calma e cautela. Além disso, a incidência da anormalidade tem que acontecer várias vezes, ou seja, tem que ser repetida. Às vezes a pessoa tem uma disfunção num determinado momento, no outro ela não tem. Uma outra situação ela tem. Então, assim, a gente considera uma disfunção a partir do momento em que isso ocorre com frequência, ou seja, praticamente todas as relações ela começa a ter problemas na função. Na semana passada, a gente falou de alguns distúrbios que podem acontecer com a mulher. E eu vou agora repetir alguns, porque a mesma coisa que acontece com a mulher, alguns acontecem com os homens também. Como, por exemplo, o desejo sexual hipoativo, que a gente falou na semana passada, que é o desejo sexual inibido. Só para relembrar, o que é isso? É quando há uma diminuição ou ausência total de fantasias ou de desejos na atividade sexual. Então a pessoa tem uma inibição no ato sexual. Outra questão em comum com a mulher é a anorgasmia. O que é a anorgasmia? Vocês lembram? A anorgasmia é a inibição do orgasmo. Ou seja, é aquela situação em que, no caso do homem, nós estamos falando do homem hoje, no caso do homem, ele não tem orgasmo. Esse orgasmo ele pode acontecer, não acontecer nunca, ou também acontecer esporadicamente. Uma hora ele tem, outra hora ele não tem. A outra situação é a disfunção. Não. Eu não coloquei aqui, não é a anorgasmia. É a anorgasmia, depois vem a dispareunia. Eu não coloquei aqui, mas faz parte, tá? Que é em comum com a mulher. Aqui na disfunção erétil a gente parte só para a parte masculina. A dispareunia, o que é? É a dor genital. Lembre-se que na mulher ela tinha uma dor na vagina na hora da penetração. Isso também pode acontecer com o homem. Ele começa a ter uma dor associada a esse ato sexual. Isso é o que eu falei, tem que acontecer com uma frequência. E isso geralmente está ligado a um fator orgânico, ou uma infecção, ou um nódulo, uma patologia, de uma maneira geral. Geralmente é orgânico, por isso precisa ser investigado. Outro transtorno é a disfunção erétil, que na realidade é o que mais aparece em consultório. O que é a disfunção erétil? É a impotência, um grande vilão para a sexualidade masculina.
E ela existe quando há uma incapacidade persistente ou recorrente de manter uma ereção até a conclusão da atividade sexual. Bom, disfunção erétil, né? As pessoas têm noção do que é, né? Depois a gente entra na ejaculação precoce. Também é algo conhecido pelos homens. Ejaculação precoce ou prematura. Isso acontece quando há uma percepção, tanto do homem quanto da sua parceira, de que a ejaculação foi mais rápida do que o esperado. De que não houve controle dessa ejaculação. E quando que a gente define quando é uma ejaculação precoce da não precoce? Não existe um tempo definido. O que existe, né, é essa combinação. Por exemplo, o homem, na hora que ele vai ejacular, ele tem que ter esse controle da ejaculação, né, ao ponto de conseguir satisfazer o parceiro, a parceira. Se ele não consegue conter, né, isso é uma frequente, né, o que acontece? A gente classifica como uma ejaculação precoce. Um outro transtorno que geralmente acontece também, né, são os problemas orgânicos. Esses problemas orgânicos está ligado a uma condição mais médica. É quando há um problema em que a disfunção sexual, né, gera uma impotência, por uma deficiência orgânica, né, então pode ser uma deficiência hormonal, uma diminuição, né, da produção de hormônio masculino, que é a testosterona. Uma outra patologia orgânica é a neuropatia, que é uma lesão neurológica causada pelo alcoolismo ou diabetes. Pode também acontecer um problema vascular, que seria o estreitamento das artérias causada pela arteriosclerose, que impede o enchimento do pênis por sangue. Pode ser também por medicação. Então, por exemplo, o paciente pode estar tomando um remédio de hipertensão, para diminuição da hipertensão. Né? Ele é hipertenso, está tomando esse remédio, e esse remédio pode ter um efeito colateral e levar a essa disfunção sexual. Além disso, nós também temos as questões psicológicas, né, que na realidade agora a gente vai explanar um pouquinho mais. Por quê? Porque muitas pessoas acabam não levando em consideração as questões psicológicas na hora do transtorno. Às vezes nem os médicos fazem isso. Então, eu vou colocar para vocês algumas das dificuldades menos comum. É comum, mas não é comum na hora da pessoa analisar tudo isso. Porque você fala assim, hoje eu estou estressado, estou cansado. Então, é um problema de estresse. Então está ligado com a questão psicológica. Mas tem outras questões que não são comuns de se ouvir, de se pensar que possa ter uma relação com a questão emocional. Por exemplo, essa também às vezes é comum, as pessoas ainda pensam nisso. Mas, por exemplo, um paciente, né, que sai de uma relação porque foi abandonado ou traído. Né? Então, esse paciente, numa próxima relação, o que pode acontecer? Exatamente o que vocês estão imaginando. Né? Ele pode, na hora da relação, ele acabar não conseguindo ter a ereção necessária para a conclusão dessa relação. Porque ele está remetendo essa nova relação à relação anterior, a do traído ou a do abandonado. Isso pode acontecer. Por exemplo, um paciente que fez alguma cirurgia que aparentemente não teria nenhuma influência em sua atividade sexual, mas ele começa a ter problemas nas relações sexuais. É um fator psicológico. Ele sofre uma cirurgia na área genital, né, que não necessariamente influenciaria na sexualidade, né, mas as fantasias que ele criou em relação a essa cirurgia na região genital, né, influenciam.
a partir do momento que o homem sabe que ele está infértil, ou seja, ele não tem esperma, né? Ou a esperma é zero, ou tem pouco esperma para engravidar uma mulher, ele começa a associar isso à impotência. Ele começa a se sentir impotente. Então, ele começa a ter dificuldades também nessa relação. Deixa eu ver um outro exemplo. Por exemplo, o paciente que começa a ter dificuldade especificamente com uma mulher com quem está se relacionando e por algum motivo se sente inferiorizado, né? Então, vamos dizer assim, por exemplo, ele está se relacionando com uma mulher que ele julga ser superior a ele em algum aspecto, né? Financeiro, intelectual, de caráter, de personalidade. Então ele começa a se sentir inferior a essa mulher. Na hora da relação sexual, ele pode não conseguir desempenhar bem o seu papel também. Deixa eu ver uma outra. O paciente que chega numa determinada idade, né, ou se aposenta, e começa a fantasiar que sua vida sexual vai acabar. Por quê? Porque na realidade o aposentar é o parar. O aposentar ainda aqui no Brasil existe essa conotação de que o aposentado, né, não serve para mais nada, né? Ele não tem mais função. Então essa falta de função começa a ficar meio que generalizada. Então assim, se eu não tenho essa função, não tenho mais finalidade para nada, ele inconscientemente ele também começa a remeter isso para a sua sexualidade, né? Então ele começa a decair sexualmente. Essa é outra questão. O paciente que em um determinado momento ou numa situação específica não conseguir ter ou manter uma relação satisfatória. Ou seja, ele começou a relação e de repente, no meio da relação, ele começou, né, a não conseguir manter a sua ereção, né, começou a se desligar, né, porque o homem também tem uma facilidade muito grande para se desligar. Por exemplo, ele está tendo uma relação, se tocar o telefone e abrir uma porta, ele acaba se dispersando, né, e ele acaba perdendo essa motivação, né, sexual. Isso também pode prejudicar eles nas relações seguintes. Então, assim, essas são algumas das questões que a gente pode chamar de influências psicológicas. Elas acontecem de maneira inconsciente e ele não tem noção disso. E as pessoas pouco conhecem a respeito disso. Tá? E assim, né, esse assunto também é muito vasto. Né, e não dá para estender muito mais nesse momento, mas assim, a nível de tratamento, né, nesses casos que eu acabei de citar, é necessário uma equipe multidisciplinar para fazer o atendimento. É de grande importância para o sucesso desse tratamento que tem um médico envolvido, no caso geralmente é um urologista que faz isso, tá? Um psicólogo, né, porque qualquer um desses fatores, principalmente para o sexo masculino, influencia. Eles são acometidos pela questão emocional. O fator psicológico é muito forte. Né? Dependendo do nível da situação, né, às vezes é necessário até um encaminhamento também a um psiquiatra. Né? E todos eles trabalhando de maneira em conjunta, para a gente ter um bom resultado com esse paciente. Então, assim, de uma maneira geral, né, essas são as questões a serem levantadas, a serem pensadas, a serem refletidas. Eu quero aproveitar esse momento, né, que falando em sexualidade, né, eu não posso deixar de ressaltar a necessidade da prevenção. Muito importante. Não falamos de doenças transmissíveis nessa palestra, né, porque esses encontros não cabiam isso e o assunto é muito vasto realmente. Mas faz parte, né, muitas vezes, de um quadro de dificuldade numa relação sexual. Uma pessoa que tem uma relação e acaba adquirindo uma doença sexualmente transmissível, ela acaba
podendo ter prejuízos também emocionais lá na frente, tá? Por quê? Porque acontece um bloqueio. Se a pessoa não se previne adequadamente e acaba se relacionando sem uma prevenção adequada, né? Às vezes não conhece direito esse parceiro, né? Pode adquirir essa doença e isso vai acarretar lá na frente, né? um bloqueio, né? Uma dificuldade maior e muitas vezes acontece de essa sexualidade sofrer um transtorno. Então a prevenção cabe aqui, né? E sempre. E assim, a gente não pode deixar de falar que agora vem o carnaval, né? E a gente precisa ser cauteloso, porque o carnaval, né, é uma época de muita farra, brincadeira, dança, bebida, né? Conhecer pessoas novas. Então assim, fica aqui uma mensagem para vocês. Ninguém, infelizmente, ninguém está seguro e isento de adquirir uma doença que possa causar dificuldades sexuais posteriormente. Por isso, vamos usar preservativo, né? Este é o melhor caminho. Então, pense bem. Sexo seguro garante uma sexualidade sadia. Pensem nisso. E bom carnaval para vocês. Muito obrigada. Sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte, amor é pensamento.